Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, preciso que você faça as coisas de YouTube, que é já se inscreva no canal. Você se inscreveu no passado? Confere se a inscrição está ativa. Da mesma forma o like, importantíssimo. Não deixe para dar o like depois, já dê o like agora, tá certo? Outra forma também de nos ajudar é compartilhando esse vídeo. Compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Faz esse vídeo ir mais longe, tá bom? Agora, para você, tem um tal do sininho aí perto do botão de inscrição. Mete o dedo nesse sininho, que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação neste canal. E comente, tá? Lá abaixo do vídeo tem um negócio de comentário. Fique à vontade. É o canal de comunicação entre nós e vocês. Elogios, críticas, dúvidas, fiquem à vontade. Esse troço aí dá engajamento pro canal. Quanto mais, melhor. Então, utilize da melhor forma. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, não esqueça de antes, de iniciar aí, separar o seu copo, sua garrafinha com água, para que ao final desse Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para passar pelos obstáculos que estão aí presentes no seu caminho, tá legal? Se você mora com mais alguém, você pode colocar uma água em específico para essas pessoas que convivem com você, porque aí, é direcionado bonitinho que cada um tá precisando ali para este momento, tá bom? E se você tá sentindo aí, ou se você quer, deseja enviar orações ou vibrações positivas para alguém que tá precisando, ou que não esteja precisando, mas que você tá sentindo aí que seria legal, enviar essas vibrações, essas orações, você pode fazer da seguinte maneira: você anota o nome desta pessoa, tá? Onde você preferir. E se ela for encarnada, se ela ainda estiver, neste plano material, você, junto do nome dela, vai colocar o endereço, podendo também colocar o endereço do hospital, caso ela esteja hospitalizada. Agora, se ela já tiver partido para o plano espiritual, junto do nome dela, você vai colocar a data do desencarne. Lembrando que a gente tem que ter fé, acreditar que as nossas orações serão levadas até o destino, tá bom? Até a pessoa em questão. Foi? Foi. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta, buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito a fim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem, normalmente uma mensagem que é relacionada ao tema de hoje. A mensagem, o autor eu não conheço, é Martyn Lloyd-Jones, não sei se é espírito ou não, mas a mensagem combina bem. O falso profeta adora falar sobre amor. Muito raramente falará sobre santidade, justiça e ira de Deus. Só isso faz dele falso. Mensagem de Martyn Lloyd-Jones. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 21,
Nós vamos ler o item 8, lembrando que a gente faz um resumo para a leitura não ficar extensa e cansativa. Quando tiver oportunidade, se você também desejar, né, assim, leia o item por inteiro, tá? Por um outro ponto de vista aí do seu lado. Os falsos profetas. Se alguém vos disser, Cristo está aqui, não o procureis, mas ao contrário, ficai atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Reconhece-se uma árvore por seu fruto. Se os frutos são amargos, sabeis que a árvore é má. Mas se são doces e saudáveis, direis, nada de tão puro pode sair de uma fonte má. Desconfiai das palavras hipócritas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. Todo aquele que revele o menor sinal de orgulho, fugi dele como uma praga contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fonte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Essa história de profeta vem desde antes de Jesus, né? Muitos conhecem como videntes, em relação às mulheres pitonisas e assim por diante. E vem ao longo de todos os anos aí, até os dias de hoje, né? A gente sai pelas ruas aí, vem banner, vê mensagem em outdoor, escrito em paredes, trago o seu amor em tantos dias, faço você arrumar trabalho, a sua vida financeira e assim por diante. E aí você vai a fundo na vida dessa pessoa, o qual ela garante que faz todas essas benfeitorias para você e a vida dela é uma bagunça. Nada disso que ela diz que faz, na vida dela é tudo ao contrário, né? E os falsos profetas, já diz o nome, né? É todo aquele que quer falar em nome de Deus. Nós não precisamos de uma pessoa que faça o intercâmbio nosso com Deus. Precisamos sim, tem sim uma pessoa. Essa pessoa é Jesus, tá? Mas não que você não possa falar diretamente com Deus, pode. Mas você pode ter aí um intermediário. E esse único intermediário é Jesus. Só que cada vez mais a gente está vendo um monte de gente se autodenominando, né? Se auto-intitulando um conector direto com Deus. E o problema é que essas pessoas estão usando da fragilidade, do desespero das pessoas o qual o procuram. E aí fica fácil você iludibriar, fácil você conquistar coisas para si, e normalmente coisas materiais, em troca de uma conexão direta com Deus, o qual conseguiria fazer com que todos aqueles seus problemas, tudo aquilo que você almeja, só por você ter esse intermediário, o qual você muitas vezes pagou, será mais fácil, né? Então temos que ficar esperto, né? E quando a gente fala só de profeta, é em tudo, né? Quantas pessoas aí falam que faz coisas e você vai ver a fundo, não acontece. Quer ver exemplos? Políticos. Quantos políticos você já viu que falou que faz ou vai fazer e no final das contas fez? Eu não me recordo. Nós mesmos, a gente vai para a igreja, vai para o culto, vai para o centro espírita. Lá, nós somos uma santidade. Saiu de lá, no primeira pessoa que nos fechou no trânsito, a santidade já vai pro vinagre e as palavras aí salutares são proferidas ao vento aí. Então, a gente tem que policiar,
né? Falsos profetas estarão em todos os lugares. E como que a gente se policia e se previne de cair nesses falsos profetas? É estudando, é sabendo a palavra, é entendendo que e tendo convicção, e só você por si só consegue se conectar a Deus. Não precisa de alguém para intercambiar isso aí. Aí você vai falar assim, mas aí no centro espírita, você precisa ir lá para não sei o que e tirar os espíritos ruins, o quê? Sim. Na espiritualidade, vamos explicar assim, tem várias divisões, né? Imagine se fosse Jesus que tivesse que fazer tudo, não ia dar conta. Então, como os mundos, tem os mundos mais evoluídos e assim por diante, espíritos também. Então, a espiritualidade evoluída, cada uma administra uma casa espírita, e aí os espíritos que ali são direcionados a fazer aquele trabalho vão colaborar e vão fazer o procedimento, às vezes aquilo qual você precisa, né? Ficaria mais difícil você tirar um espírito que esteja te obsediando sozinho? Ficaria muito, mesmo porque você talvez nem saberia, talvez não, você não saberia administrar tal situação. Então, para vocês, esse é só um exemplo, tá? O que não pode acontecer, igual a gente vê muito aí nas redes sociais, pessoas se intitulando semideuses e, mediante a um valor monetário, te ludibriam, fazendo com que sua visão seja tapada, e aí, na maioria das vezes, ou quase sempre, você cai num golpe, né? Como a gente vê muito aí, quantos cursos, arrasta para cima, fique milionário em 10 passos, prosperidade não sei o que, arrume o marido, arrume a mulher, não sei o que. E aí, isso tudo cai em falsos profetas, pessoas que mentem. Os falsos profetas pessoas que mentem para iludibriar o próximo, muitas vezes o fragilizado, o humilde, para angariar bens materiais. E muitas vezes esses falsos profetas, muitas vezes não, na maioria das vezes, eles estão amparados muito pelo seu orgulho e vaidade. Isso faz com que eles se intitulam esses semideuses, pelo orgulho. Quando vê pessoas adorando, o seguindo, ele acha que é o cara. E a única pessoa o qual devemos seguir é Jesus. O livro dos Espíritos fala, né? O Espírito perfeito, tal, vide Jesus, siga Jesus. Quando você começa a seguir esse tal semideus, você começa a fazer as coisas que essa pessoa faz, até sem saber. Você começa a falar, a agir e a pensar. E aí, vai se distanciando da qual pessoa você deveria seguir, que é Jesus. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com nós mesmos, né? A depender da nossa fragilidade, a depender da nossa soberba, do nosso orgulho, a gente vai ouvir a pessoa que está dizendo aquilo que eu quero ouvir. Então, eu vou escutar a pessoa que está dizendo o que eu quero ouvir. E o que mais tem gente por aí é dizendo aquilo que você quer ouvir, né? Pregando uma falsa paz, pregando uma falsa riqueza. Isso está cheio por aí, tanto no meio religioso, quanto no meio político, quanto no seu meio social. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente está fragilizado, ou quando a gente está perdido ali no nosso orgulho, na nossa soberba, na maioria das vezes, a gente tampa os nossos olhos
tampa os nossos ouvidos e a gente só abre esse tampão, essa venda para o que nos convém. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que começar a refletir sobre o que é dito e aprender a peneirar o que vai servir para a minha vida, o que não vai servir, e observar também as atitudes dessa pessoa que está dizendo essas palavras maravilhosas, que você vai ficar rico, que você vai encontrar o seu amor em 7 dias, ou que deve ser votado em fulano, em ciclano, lado A, lado B. Começa a analisar as atitudes dessa pessoa, começa a analisar o que essa pessoa está pregando, se realmente é uma verdadeira paz ou se é uma falsa paz, a fim de arrecadar dinheiro, a fim de arrecadar seguidores, a fim de conseguir votos, a fim de conseguir de agregar fiéis ali naquela igreja, naquele templo, seja em que âmbito for. A gente tem, na verdade, nos policiar, pensar por nós mesmos, analisar por nós mesmos e não deixar se levar pela manada, não se deixar levar por aquilo que simplesmente a gente acha que é verdade, porque a minha verdade ela não é soberana, a dele também não é. Eu tenho uma verdade, ele tem outra, e essas verdades vão ter pontos que realmente são verdadeiros, mas vão ter muitos pontos que estão errados. E essa troca é que faz com que a gente reflita, com que a gente construa pensamentos que realmente vão agregar algo na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. A partir do momento que a pessoa prega uma coisa e ela começa, prega humildade, que pessoas que seguem a Deus não devem requisitar apenas bens materiais, mas qualquer coisa que você vai perguntar para ela, ela te cobra R$1.000. Ah, vai fazer isso, cobra tanto. Então começa a analisar as atitudes dessa pessoa e começa a refletir também se aquilo que você deseja ouvir, se realmente vai agregar a sua vida. Porque, como o Renato falou, o que nós mais temos por aí são falsos profetas. Pessoas que vão dizer o que pessoas fragilizadas estão querendo ouvir para arrecadar dinheiro, ou para vender cursos, ou para ganhar seguidores. Outras vão pregar na política, até mesmo na religião, uma falsa paz, um falso amor, e por trás a gente sabe que o único objetivo é arrecadar bens materiais para eles próprios, porque perante os outros nunca é feito nada, a não ser dizer coisas bonitas em benefício próprio, porque a gente sabe que hoje em dia grande parte das pessoas elas estão fragilizadas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, então é muito fácil a gente deixar nos levar por promessas falsas quando nós estamos nesse lado assim não tão estruturado emocionalmente, espiritualmente falando. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que refletir e sempre analisar tanto nós, como o próximo aí ao qual eu estou pedindo uma ajuda, para ver se realmente aquela ajuda ela é verdadeira, de realmente um profeta, ou se ela está vindo ali de um falso profeta. Eu te ajudo, mas desde que você me dê algo em troca, senão nada é feito. Ou então eu te ajudo desde que eu seja promovido, desde que eu ganhe seguidores, que eu ganhe likes, que eu ganhe algum cargo. É sempre algo em troca. Então a gente tem que tomar cuidado. Falsos profetas estão em todos os lugares, Na religião, a gente vê pessoas religiosas aí que ao longo de anos, pessoas idolatraram que, entre aspas, faziam o bem e de uma hora para outra a casa caiu. A gente via o quanto mal era essa pessoa. No esporte, pessoas que eram idolatradas nacionalmente
e aí de uma hora para outra está presa. Na política e assim por diante. Então, em todos os lugares tem falsos profetas. E aí você desse lado vai estar falando, então vocês também são falsos profetas. Porque vocês falam uma coisa, a gente fala, mas a gente não fala o que a gente faz. A gente fala o que deve ser feito. Agora, eu não me lembro de falar assim que a gente segue o evangelho à risca. O que deve ser feito, a gente sabe. Agora, fazer já é outra coisa. Você não precisa enfiar a mão no fogo para saber se que vai se queimar. Não é verdade? Então, a gente estuda, a gente quer trazer aí o que você deve fazer para sua reforma íntima. É igual a nós. Agora, que nós fazemos e seguimos tudo certinho, isso. Não dá. Sabe que não. A gente é muito falho, hein? Muito, né? Então, eu não acho que a gente é falso profeta em relação a isso. Na nossa vida, a gente muitas vezes vai ser falso profeta, mas tem o grau, né? Você tem que amenizar aí e ver até quando uma falsa verdade pode só afetar você ou afetar o próximo, tá? Como disse o tio, ou avô, acho que era tio, do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, quanto maior você fica, quando fala assim maior, é conhecido em redes sociais ou em todos os lugares, quanto maior a sua mensagem for, quanto maior as suas atitudes influenciarem pessoas, você tem que se policiar mais para que aquilo que você faz, e às vezes de errado, não seja exemplo para aquelas pessoas o qual estão frágeis e estão absorvendo aquilo como uma forma, como uma muleta para se amparar no momento de dor, no momento de fraqueza, no momento em que o problema instala em sua vida. Então, tome cuidado com suas atitudes. Ah, mas eu não sou ninguém. Você não é ninguém no mundo, mas no seu todo você é. E aí, talvez aquelas pessoas o qual estão aí no seu círculo de pessoas, você possa influenciar negativamente. Então, se policie para não se tornar um falso profeta. Tem uma frase que cabe certinho aqui para esse tema dos falsos profetas e para os falsos profetas, que é, tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso que os falsos profetas pregam. Eles vão falar palavras lindas, bonitas, maravilhosas, aquilo que você está desejando ouvir. Só que lá no íntimo deles, no dia a dia, quando você não está à frente deles, a atitude do qual eles pregaram para você é totalmente diferente, totalmente inversa àquilo que foi dito. Então, observe, reflita, escolha bem os seus profetas, escolha bem quem você vai seguir, que ó, o mundo de hoje não tá fácil não. É isso. Para concluir, vamos ver o que o Espírito Roberto tem a nos dizer. Mensagem do Espírito Roberto. Nem todos os que falam em nome de Deus vivem realmente o bem. Muitas vezes palavras bonitas escondem interesses egoístas, orgulho e desejo de poder. Saiba que o verdadeiro ensinamento espiritual nunca contraria a lei do amor, caridade e humildade. Jesus deixou claro: a árvore se conhece pelos frutos. Assim, não é o discurso que define a verdade, mas as atitudes. Não aceite nada cegamente, mas analise os ensinamentos com bom senso, razão e sentimento elevado. A fé verdadeira é aquela que esclarece, consola e transforma o ser humano interiormente. Portanto, diariamente somos convidados a seguir o Cristo pelo exemplo,
praticando o bem, vivendo o amor e buscando a nossa própria reforma íntima. Mensagem do Espírito Roberto. Vamos encerrando o Evangelho por aqui, vamos entrar na oração final. Vocês coloquem seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o seu momento, na sua oração, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir os melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente que esteja aí perto de vocês, que possa fluidificar as nossas águas para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Se não deu like ainda, dê o like, faz as coisas do YouTube aí no finalzinho do vídeo, tá bom? E assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Foi muito bom tê-los aqui conosco. Nós vamos aguardar vocês na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. Uma semana com muito amor, alegria, fé e gratidão. Um grande abraço, um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.